Fala galera, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa e hoje a gente vai trabalhar a parte de hidrocarbonetos, parte 2, beleza? Vamos ver um pouquinho de nomenclatura oficial, agora voltados aos alcenos. Na última aula nós vimos lá a parte dos alcanos, né? Toma cuidado, os alcanos ou as parafinas, se você não entendeu um pouco daquela aula, retoma aquela aula, dá uma assistida naquela aula, porque aqui, galera, é tudo uma continuação. Se você não entendeu a parte dos alcanos, é muito importante que você retome para daí sim vir aqui para a parte dos alcenos, beleza? Vamos lá então. Galera, essa tabelinha eu já tinha comentado, né, sobre ela com vocês. Ela vai aí me informar todas, né, as partes para a gente colocar a nomenclatura de uma molécula na parte de química orgânica. Então é muito importante que você saiba essa tabelinha. Tem que saber de cabeça essa tabelinha, beleza? A gente vai estar trabalhando com ela hoje, só que especialmente voltando para o EN, que são os alcenos, né? Os alcenos, gente, ó, eles vão ser aquelas cadeias carbônicas que eu vou encontrar pelo menos uma dupla ligação, tá? Assim como os alcenos também têm uma formulazinha geral. É importante que vocês saibam essa formulazinha geral porque tem muita questão de vestibular que envolve exercício sobre isso daqui, ó. Ele pergunta qual que seria a fórmula de um alceno, sabendo que a quantidade de carbonos é tanto. Você só vai saber resolver através dessa formulazinha geral. Lembra que essa formulazinha, né, a gente calcula da seguinte forma. Se eu sei, por exemplo, que eu tenho, sei lá, 4 carbonos, tá? Então, o número de carbonos é 4. Quero saber a quantidade de hidrogênios. Se eu quero saber a quantidade de hidrogênios, ó, 2 vezes N, ou seja, 2 vezes a quantidade de carbono. Então, 2 vezes 4, 8. Então, a molécula seria C4H8, tá? Então, é importante que você saiba essa formulazinha, porque muitos exercícios voltam, né, a especificação em si do exercício para ela, beleza? Então, os alcenos vão ser aqueles compostos que têm pelo menos uma dupla ligação. Alcanos, AN, só simples ligação. Alcenos, EN, vão ser compostos que têm pelo menos uma dupla ligação. Vamos lá, então. Galera, como que a gente vai fazer a nomenclatura desses compostos? Olha lá, ó. 1, 2, 3. Primeira coisa, continuo contando o número de carbonos. 3 carbonos, prop, tá? Só que agora, ó, eu tenho uma dupla ligação. Então, dupla ligação, EN, não é mais o AN que eu estou utilizando aqui. O AN era lá dos alcanos, que era só simples ligação, agora eu tenho uma dupla, então EN. Continua sendo um hidrocarboneto, então, ó, quem que é esse cara aqui? É o propeno, beleza? Então, veja, a nomenclatura ela não muda muito. A única diferença é que eu vou estar colocando o EN aqui no meio, que identifica a dupla ligação. Só tem uma questão, galera. A dupla ligação, ela pode estar, tá, em vários carbonos. Ela pode estar no primeiro carbono, nos carbonos do meio, nos carbonos do final, e isso implica na nomenclatura. Como? Veja assim, galera. Por exemplo, tenho esse composto aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, beleza? Uma dupla ligação, você pensaria 4 carbonos but, uma dupla ligação em hidrocarboneto seria o buteno. O que que acontece? Nós temos, gente, na maioria das vezes dos compostos que têm dupla e tripla ligação, nós temos que indicar aonde está essa dupla ou onde está essa tripla ligação, através de uma numeração. Como assim? Veja aqui que eu coloquei numeração correta e numeração incorreta. Galera, eu sempre vou priorizar dar a menor numeração para onde está a minha insaturação, para onde está a minha dupla ou tripla ligação. Veja assim, galera, se eu começo contando por aqui, ó, chamando esse carbono de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4, o carbono que vai ter a insaturação vai ser o carbono 3, ó. Tô dando um número alto para ele. Agora, se eu começo com a outra numeração, começo, ó, 1, 2, 3, 4, a vermelha aqui. Veja que o carbono que vai ter a insaturação vai ser o carbono 1. É sempre o carbono que antecede, tá, gente? É sempre o carbono que vem antes. Então, ó, é o carbono 1 que está com a dupla ligação. Então, a forma correta de fazer a nomenclatura seria, eu coloco but, que significa 4 carbonos, tracinho, tem que pôr o tracinho, tá, gente? Esse tracinho 1 para indicar que a insaturação, que a dupla ligação está no carbono 1, EN para falar que é uma dupla ligação e O lá no final. Então, ficaria but 1 eno. Então, repetindo, but, 4 carbonos. 1 para indicar aonde está a dupla ligação, aonde está a insaturação. Está no carbono 1.
É que tipo de insaturação? É uma ligação dupla? É uma ligação tripla? É uma dupla, então eu vou pôr em e fecho com o, que é o hidrocarboneto. Mas veja que eu coloquei aqui o buteno. Por quê? Quando for tá? Quando a dupla ou a tripla estiver no carbono 1, eu não preciso necessariamente colocar, tá, galera? A numeração 1. Então eu posso colocar direto buteno, eu tô, vamos dizer, subentendendo que ela tá no primeiro carbono. Então, sem problema, tá? Eu posso subentender isso. Agora, se for uma cadeia maior, a dupla pode estar no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4, no 5, eu não sei. Então, daí eu tenho que obrigatoriamente fazer a nomenclatura dessa forma aqui, colocando em qual carbono a insaturação está, tá? Então, repetindo, se estiver no carbono 1, não precisa necessariamente fazer dessa forma. Pode já colocar direto assim, ó, buteno, porque eu já tô falando, tá no carbono 1. Mas se estiver em outros carbonos, obrigatoriamente, a gente tem que fazer assim. Vamos ver um exemplo? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Você já pode pôr lá but. Agora vamos ver. Olha a dupla aqui, ó. A dupla tá aqui no meio. A numeração, né, ó. 1, 2. Se eu estivesse começando a contar por aqui, ó. 1, 2. Ia ficar no 2 de qualquer jeito. Então, tanto faz a numeração vindo pra cá ou no outro sentido. Então, a insaturação está no carbono 2, lembrando que é sempre o carbono que antecede, ó. Então, se eu comecei por aqui, ó, 1, 2, é o carbono que antecede, tá? Eu não vou colocar 3, toma cuidado com isso. Então, vou colocar but, tracinho 2, para indicar que tá no carbono 2 aqui, tá? Ó, carbono 2 ou carbono 2, tanto faz. Para indicar que é uma dupla ligação, poderia ser uma tripla, e o no final, but2eno. Como eu disse, é obrigatório você colocar esses tracinhos, tá? Esses hifenzinhos, que é obrigatório na nomenclatura pela UIPAC, tá? Se for uma prova discursiva de qualquer vestibular, você tem que pôr dessa forma aqui. Então, but-2eno, indicando que a dupla ligação está no carbono 2, beleza? Tudo bem? Veja, galera. Vamos treinar um pouquinho para ver se vocês pegaram. Olha lá. Dê os respectivos nomes dos alcenos representados pelas fórmulas estruturais a seguir. Então, galera, primeira coisa eu vou começar a contar quantos carbonos eu tenho. Então, a gente conta, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos já posso pôr aqui que é pente. Beleza. Então, eu já sei que é pente 5 carbonos. Agora eu vou identificar onde está a minha dupla. A minha dupla ligação, ela está no carbono 1? Não está no carbono 1. Opa, então eu tenho que identificar a numeração. Então, pente, tracinho. Olha lá, vamos ver a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Se eu começo com essa numeração, onde vai estar a minha insaturação, a minha dupla ligação? No 2, ó, no carbono que antecede. A dupla está aqui. Beleza. Então, provavelmente eu vou colocar um 2 aqui. Mas será que se eu começar a contar pelo outro lado, não vai ficar menor a numeração? Vamos ver. 1, 2, 3, opa! Se eu começo nessa numeração aqui, a numeração é incorreta, porque daí vai ficar no carbono o quê? 3. E eu priorizo sempre a numeração menor. Então, a numeração correta seria essa daqui, ó. Beleza? Então, vai ficar pente 2 tracinho. É uma dupla ligação. Então, e como é um hidrocarboneto, O. Então, é o pente 2eno. Beleza? A de baixo. Olha a de baixo lá. Veja, a insaturação, tá? Ela tá no primeiro carbono? Daí você pode falar bem assim, não tá, tá no último carbono. Mas espera aí, eu não posso começar contando por aqui, ó, 1. Esse pode ser o meu primeiro carbono, tanto faz, né? Eu contar por lá ou por lá. Mas aqui tem uma pré-determinante, por quê, gente? Veja, eu preciso dar a menor numeração para o primeiro carbono. Então, o carbono que está com a dupla é o carbono 1, então eu vou começar a numeração por aqui. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 X. Ó, se tá no primeiro carbono, você nem tem a necessidade de colocar. Mas eu vou colocar X, 1 é dupla ligação em e O no final, X1eno. Ou poderia ser o primeiro carbono, o hexeno, né? Porque é o primeiro carbono, então não tem necessidade de pôr o 1. Olha o segundo lá, galera, mesma coisa, ó. A dupla está no primeiro carbono. Eu não vou começar contando por aqui, senão vai ficar lá quase no último carbono. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hept. Tá no primeiro carbono, 1
em de dupla ligação e o de hidrocarboneto. É o hept-1-eno ou o hepteno, pode ser também. Ali, a estrutura é de bastões, temos que tomar um cuidado. Então, aqui, ó, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, 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 aqui e aqui. Beleza. Olha lá, galera. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. Então, hept. Já coloca lá a quantidade. Vamos ver, gente. A insaturação, ela tá bem no meio. Se eu começo contando por aqui, ó, vai ser carbono 1, 2, 3, 4. Vai estar no carbono 4, é o carbono que antecede. Se eu começo aqui, ó, 1, 2, 3, ó, o carbono que vem antes. Opa, essa numeração tá menor, então eu vou escolher essa numeração. Então, hept, 3, tracinho o quê? Em, porque é uma dupla ligação, e o O no final, hept, 3N. Beleza? Então, galera, veja, tem que fazer com bastante cuidado, tomar cuidado na questão desses exercícios, que às vezes ele coloca assim, ó, aparentemente no último, porque você começa a contar por aqui, ó, 1, 2, 3. Eu posso começar contando pelo outro lado também. Lembrem que a prioridade aqui é dar a menor numeração possível para a insaturação. Então, você conta ali dos dois lados para ver onde está e sempre dando a menor. E é sempre o carbono que antecede, ó, 1, 2, 3. Esse carbono aqui, eu não estou contando aqui, ó. Se esse já está com a dupla, ele que eu vou contar para a insaturação. Então, sempre o carbono que antecede, beleza? Galera, bem importante essa parte, tá? Esses exercícios aqui, veja que eles já começam, né, com algumas características diferentes lá dos alcanos. Os alcanos realmente eles são bem simplesinhos, são bem facinhos. Agora, aqui a gente já começa com algumas diferenças, então é muito importante que vocês treinem, tá? Por favor, façam uma leitura complementar lá do material de vocês na página 454. Lá também tem outros exemplos que vocês podem já ir estudando, ir, né, anotando, que, gente, isso é muito importante, beleza? Galera, um grande beijo para vocês. Até a próxima.